A graça e a paz do Senhor, queridos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Marcos 7, vamos ler a partir do primeiro verso, depois vamos abrir em outro trecho. Diz assim, então, queridos, as Escrituras, verso 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, olha aí a pergunta, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Vamos agora para o verso 14, queridos, onde Jesus vai responder a essa pergunta, esse porquê. Verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna-o impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Verso 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Até aqui, meus amados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor quis que essas pessoas aqui, inclusive nós também, venhamos a entender isso. E que a gente aprenda com a Tua palavra, aprenda com o Senhor, fala com cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar os Teus caminhos, como o Senhor ensinou aos discípulos, com todo carinho, falando, explicando, com toda paciência. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de iniciar aqui, deixa eu só fazer esse parênteses. Cada um tem a liberdade de crer no que quiser, queridos. Vocês têm a liberdade de crer no que quiser, de acreditarem no que quiser, de seguirem o que quiser. Eu vou ensinar aqui o que a palavra diz sobre esse assunto. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que têm crenças diferentes a esse respeito. E eu vou falar o que Jesus diz, eu vou me ater às Escrituras. Quem quiser crer, como eu creio, e como está na palavra, fique à vontade. Quem não quiser também, é decisão de cada um. Então, queridos, qual que é a pergunta aqui que fizeram a Jesus? E é uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que todos se fazem, que todos eventualmente se perguntam. O que é que contamina o ser humano? O que é que torna o ser humano impuro? Das 1001 coisas que tem na nossa vida, que tem lá fora, no nosso viver cotidiano, o que contamina o ser humano? O que suja o ser humano aos olhos de Deus? O que realmente torna o ser humano impuro? Que desagrada a Deus, que aos olhos de Deus, Deus olha e fala, essa pessoa se sujou, essa pessoa se tornou impura. Isso é muito importante, queridos, porque afeta justamente a nossa vida espiritual. Afeta o nosso relacionamento com Deus. E por isso que eles perguntaram a Jesus, e por isso que Jesus deu uma explicação e explicou detalhadamente aos discípulos o que torna o ser humano impuro. Vejam aí comigo, queridos, no verso 14. Primeiro, antes de ver o que torna o ser humano impuro, vamos ver o que não torna o ser humano impuro, porque é importante isso. O que não torna o ser humano impuro? Verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Verso 18. Será que vocês também não conseguem entender? Veja, queridos, que é um ponto difícil para nós entendermos, que os discípulos tiveram dificuldade, e todo mundo tem essa dificuldade. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada, destaco essa palavra, queridos, nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo bem claramente, queridos, que nada de fora do ser humano,
nada externo ao ser humano o contamina. Nada de fora contamina o ser humano. E Jesus viveu isso. E é isso que chocava os religiosos da época, e é um dos motivos porque os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, eles odiavam Jesus. Porque Jesus era um ser muito liberto, muito tranquilo. Ele não tinha esse medo de contágio, esse medo de se contaminar, esse medo com coisas externas. Por isso Jesus, como nós vimos, e os seus discípulos, comiam sem muita preocupação em lavar as mãos, que na época era um escândalo. Ele comia com pecadores, pessoas de péssima fama, como Mateus, como Zaqueu. Jesus comia com esses pecadores, que é algo escandaloso para a época. Ele ia a festas de casamento, Jesus ia para as festas de casamento, inclusive festas regadas ao vinho, está lá em João capítulo 2. Jesus, às vezes, comia em excesso, tanto é que ele foi chamado de glutão por algumas pessoas. Jesus, para escândalo de muitos, ele aparentemente bebia vinho. Sim, está lá em Mateus capítulo 11, onde ele foi chamado beberrão, foi chamado bebedor de vinho. Jesus, ele passou por diversas cidades pagãs. Logo depois desse trecho aqui, diz que Jesus passou pela região de Tiro e de Sidom. Regiões consideradas pagãs, consideradas imundas, consideradas cheias de demônios. Ele passou por cidades samaritanas, que também eram considerados lugares que nenhum ser que adorasse a Deus deveria passar. Ele conversou sozinho com uma mulher samaritana de péssima fama, etc. Por que Jesus fazia essas coisas, queridos? Porque ele, como foi dito, ele ensinava que essas coisas externas não fazem mal ao ser humano, mal espiritualmente falando. Uma comida, uma bebida, né, uma veste, diversas coisas externas não contaminam o ser humano. Essa dieta aqui que os judeus seguem, a dieta kosher, está lá prescrita no livro de Levítico, está na Bíblia, o que um judeu pode comer e o que um judeu não pode comer. Deus prescreveu isso. Por que Deus prescreveu isso, queridos? Porque nós estávamos falando ali no livro de Levítico de 3.500 anos atrás. Quase não havia higiene pessoal, conservação de alimentos era muito difícil, não havia geladeira, não havia freezer, não havia remédios para uma infecção, se a pessoa tivesse. Então, a prevenção era essencial. Então, Deus passou uma lista de alimentos. Se você for conferir na medicina, é uma lista realmente muito de acordo com a medicina moderna, o que de alimento você pode comer que tem menos risco à sua saúde e alimentos que se você comer, tem um risco maior à sua saúde. Por exemplo, o porco. Todos nós sabemos que um judeu não come a carne suína, o porco. Isso está prescrito lá no livro de Levítico. E por que Deus prescreveu isso? Porque nós sabemos que o porco é um excelente transmissor de inúmeras doenças. Então, Deus ensinou isso como um ato de amor, preservando o povo judeu de inúmeras doenças. Ainda mais numa época onde não havia medicina, onde tudo era muito mais difícil. Agora, o que Jesus traz aqui é esse ensino de Deus de alimentos que são mais propícios à sua saúde. Os judeus pegaram isso e transformaram numa questão espiritual. Pegaram esse ensino de amor de Deus e fizeram disso de uma religiosidade tremenda. Se você comer isso, você está condenado, Deus te acha impuro, Deus considera isso como um pecado. É um pecado? Não. Jesus diz, nada que vem de fora do homem pode contaminá-lo. Isso não é pecado. Você se alimentar mal, comer muita fritura, comer em excesso, etc., esse tipo de coisa, vai te trazer um mal ao seu corpo. A sua saúde vai ser prejudicada, você vai ter problemas cardíacos. Isso não é uma maldição de Deus em relação a você. Não, é uma consequência natural. Se você come mal, você vai colher os frutos disso. Se você comer um alimento mal conservado, um alimento que apodreceu, eu comi um alimento, acho que Deus me amaldiçoou. Não, queridos, é porque aquele alimento estava estragado. Isso é natural. O que Jesus está dizendo é quebrando isso. Não é uma questão espiritual, coisas externas ao ser humano. E por que não é? Jesus diz, olha, porque esse alimento, essa coisa externa, não entra no seu coração. Aonde entra? Jesus ainda descreve, ele entra no estômago e depois é eliminado. Não entra no coração. Deus está preocupado com o que está ocorrendo, queridos, no seu coração. Se o seu coração está contaminado ou não, se o seu coração está corrompido, aquilo que distorce o seu caráter, aquilo que te escraviza, aquilo que apodrece a sua alma. Nisso sim há pecado. Questões externas que não afetam o seu coração, não afetam o seu caráter, não afetam a sua alma, nem te escraviza, isso
De novo, o que Jesus disse, nada externo contamina o ser humano. Para não ficarmos, queridos, em questões teóricas, em questões abstratas, vamos para a vida prática. Eu trouxe aqui 6 exemplos, 6 ou 7, não me recordo, mostrando que coisas externas que muitas vezes religiosos consideram como coisas pecaminosas, e aos olhos de Deus não é, porque são coisas externas, não contaminam o coração. E eu vou deixar aqui o último exemplo, que é um exemplo absolutamente escandaloso, e que está nas Escrituras, e vocês vão ver como o ensino de Jesus é revolucionário. Primeiro exemplo, pode um cristão verdadeiro tomar vinho? Pode um cristão verdadeiro tomar vinho? Verso 18, queridos, Marcos 7, verso 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada, olhem essa palavra, queridos, nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Então, queridos, o que Jesus está dizendo? Que a gente pode pegar e aplicar. Um vinho, se você toma numa quantidade pequena, numa quantidade moderada, o que acontece? Entra no seu corpo, entra no estômago, é filtrado no fígado e acabou. Não gera nada a ninguém, não afeta nada a ninguém. E se nós lermos as Escrituras, Jesus, no casamento que eu citei, que ele participou, no casamento em Caná, da Galileia, João capítulo 2, ele estava num casamento, numa festa, regada a vinho. O vinho que foi oferecido acabou, porque, claro, as pessoas beberam aquele vinho. E a mãe de Jesus, Maria, pediu para Jesus ajudar na situação. O que Jesus faz? Ele pega a água, tonéis de água, que havia uma grande quantidade, e transforma aquela água em vinho. E depois, quando as pessoas bebem, dizem ainda, esse é um vinho da melhor qualidade. Então, Jesus está induzindo as pessoas ao pecado? Jesus está cometendo pecado? Creio que não, porque a Bíblia diz que ele jamais pecou. Paulo, em uma das suas cartas, ele aconselha Timóteo. Fala, Timóteo, beba um pouco de vinho, isso está escrito. Não estou inventando. Tanto que Jesus quanto que Paulo diz. Ele diz a Timóteo, Timóteo, tome vinho, um pouco de vinho, por causa da sua doença estomacal. Porque o vinho tem propriedades medicinais, e Paulo aconselha Timóteo a tomar. Em 1 Coríntios capítulo 11, na Santa Ceia, nós dizemos que é celebrado o pão e o vinho. Essa palavra vinho é vinho mesmo, alcoólico. Porque em 1 Coríntios capítulo 11 diz que algumas pessoas chegavam antes dos irmãos para comerem toda a ceia, beberem todo o vinho, e as pessoas estavam se embriagando. E Paulo diz, olha, vocês não têm comida em casa, não têm vinho em casa, bebam antes, cheguem na hora, não antes, cheguem na hora certa e repartam o pão e o vinho com todo mundo. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, o bispo e o diácono não pode ser dado a muito vinho. Não há muito vinho. Quer dizer o quê? Que, em quantidade moderada, isso é normal. Queridos, uma coisa que as pessoas esquecem é, deixando bem claro, não existia suco de uva. Não existia. Porque como era feito isso? Eles pegavam os cachos de uva, colocavam no lugar, o lagar, e pisavam a uva. Ficavam ali pisando a uva para amassar e saía ali o suco. Então ia suco, ia também o fermento ali do pé, ia tudo. Ia tudo. E o que acontecia com aquele vinho, com aquele suco de uva? Imediatamente começava a fermentar. Aquele suco de uva só era suco se você bebesse imediatamente. Se você guarda num tonel, guarda em qualquer outro lugar, passados 1, 2, 3 dias, já tinha conteúdo alcoólico ali. Não havia conservantes, queridos. Se você pega um suco de uva feito nesse processo e guarda, se torna vinho. Porque é natural, qualquer alimento, se você deixa exposto ao ar, exposto a qualquer coisa, ele começa um processo de fermentação. O suco de uva, da mesma forma, ele começa a fermentar, ainda mais feito nesse processo. Não havia conservantes para impedir o suco se tornar em vinho. Então, ele se tornava vinho. E eu citei aqui diversos trechos das Escrituras onde estava havendo a recomendação de vinho. É claro que na Santa Ceia, por exemplo, por que nós não tomamos mais o vinho puramente dito? Por causa de problemas como esse, que havia lá na igreja antiga. Algumas pessoas estavam se embriagando. Há pessoas que, por ter sido ex-alcoólatras, ou ter uma tendência muito forte, se ela bebe um tiquinho, talvez ela não consiga se controlar. Então, por isso, a gente adota o suco de uva. Agora, por exemplo, nas igrejas europeias, muitas igrejas europeias, igrejas sérias, os cristãos tomam vinho naturalmente. Absolutamente natural, e ninguém nem questiona essa questão.
todo mundo toma ali uma quantidade pequena. Agora, é claro que a própria Bíblia nos diz, não vos embriagueis. Se embriagar já é um problema. Por quê? Porque nada externo contamina o ser humano, mas se você quer o vinho em excesso, isso já se tornou o quê? Um problema do coração. Aí a pessoa já quer aquilo. Aí já há um vício por trás, aí já cai na dimensão do pecado, porque o coração está envolvido. A pessoa está escravizada daquilo, ela fica ansiosa por aquilo, ela necessita daquilo para ser feliz, para se alegrar, aí já virou um vício. Vício é o oposto de virtude. São duas palavras antônimas. Virtude é uma qualidade, é um bom caráter, uma característica virtuosa da pessoa. O vício é o oposto. Se é um vício, se tornou algo do coração. E aí já é problema. Lembrando que em quantidades grandes faz mal à saúde, há um risco imenso de acidentes em automóveis, etc, etc. Então, queridos, coisas externas não afetam a nossa espiritualidade, a menos que aquilo mexa com o coração da pessoa. Se mexeu com o coração, aí é óbvio que contamina o ser humano. Então, queridos, veja como esse ensino de Jesus, eu fico assim maravilhado com isso. Porque quando as pessoas perguntam, olha, pode fazer isso? Será que eu, como cristão, posso fazer isso? Não posso fazer isso? Né? A pergunta célebre. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Jesus fala, é simples. O que acontece no seu coração se você fizer? O que acontece com o seu coração, que é o que importa, é o coração. O que acontece? O seu coração vai ficar em paz ou vai gerar uma escravidão? O seu coração vai se contaminar? Você vai ferir os outros, ferir a você? Está de acordo com o amor? Se afeta o coração, então afeta a sua espiritualidade, afeta a sua vida com Deus. Segundo exemplo, incenso. Incenso é algo utilizado muito no Oriente, nas religiões orientais, religiões místicas, budismo, etc., usado nas meditações. As pessoas se sentam ali em frente a uma estátua de algum deus, do hinduísmo ou do budismo, acendem um incenso e começam a fazer uma meditação. E a pergunta, é pecado um cristão usar um incenso? E aí você vai seguir a opinião de quem, querido? Se você pesquisar na internet, vai ter as opiniões mais diversas. Queridos, eu me importo zero com a opinião de qualquer um desses que seja. Zero. Para mim, o que serve é Jesus. Olha o verso 18, queridos. Eu vou ler esse verso aqui, cansar de ler esse verso, até isso entrar no nosso coração, na nossa mente. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Nada. Então, incenso, queridos, é uma coisa absolutamente neutra. É uma fumacinha ali, com cheiro, é um perfume. E se não bastasse, queridos, olha como o cristão, às vezes, tem uma mentalidade que gosta de chamar de pecado tudo. O incenso, eu vi que os orientais usam, então é pecado. Não, meus amados, vocês já leram a Bíblia? No culto ao tabernáculo, nos cultos no tabernáculo, era utilizado incenso. Nos cultos do templo de Jerusalém, era utilizado incenso. Quando Jesus nasceu, o que os três magos trouxeram a Jesus? Ouro, incenso e mirra. Incenso aparece nas Escrituras o tempo todo. E no Apocalipse, o que o incenso simboliza, queridos? Simboliza a oração dos santos. Então tem crente que chama de pecado o que a Bíblia usa para simbolizar a oração. Olha o tamanho do desconhecimento, queridos. Incenso é um mero perfume. Então, tem gente chamando de coisa do diabo o que a Bíblia usa para simbolizar a oração. Queridos, é impressionante como nós, muitas vezes, conseguimos diabolizar, endiabrar coisas. Coisas. Uma coisa, querido, um pedaço de vida, é uma coisa. Essa coisa não tem caráter. Como é que a gente vai colocar algo como diabólico se é uma coisa que não tem caráter, que não fala? Olha só como funciona, olha só o mecanismo, olha como é estranho, queridos. Imagine que uma religião oriental, aí, um esotérico, ou alguém da macumba. Alguém da macumba diz, olha, eu recebi um demônio aqui, um santo, um orixá, qualquer coisa, e esse orixá, esse demônio me revelou que o arroz com pequi, ele é o máximo do poder astral. Ele abre portais, ele abre outras dimensões espirituais, é um canal para os demônios entrarem para te dar poderes. E pior que eu não gosto de pequi. Sou um dos poucos goianos que não gostam de pequi. Aliás, só o cheiro me dá dor de cabeça.
mas minha família adora. E aí, imediatamente que saiu essa revelação, o que acontece no meio cristão? Olha, eu li uma reportagem, um ex-feiticeiro que se converteu, diz que o arroz com pequi é coisa do diabo porque abre os portais, etc. O que acontece no dia seguinte? Todos os cristãos param de comer arroz com pequi porque aquilo foi dito por alguém que é o pai da mentira. Os cristãos já estão crendo mais no pai da mentira do que no próprio pai da verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que diz que nada de fora contamina o ser humano. Você está acreditando mais no pai da mentira ou naquele que é o caminho, a verdade e a vida? Então, arroz com pequi, que é uma coisa neutra, não tem nenhum caráter, querido, ali. É uma coisa boa e, de repente, vira uma coisa diabólica porque alguém disse isso em algum lugar. E eu não estou nem aí para o que dizem lá fora, queridos. O que eu sigo é Jesus Cristo e as Escrituras. Nós temos que ser pessoas completamente livres. E não seguir o que eles dizem, o que quem quer que seja diz, mas o que Jesus diz. Vamos para um outro exemplo, violão. Temos aqui um violão e temos aqui um teclado. Imagine que lá na origem desses instrumentos, o violão, não sei quando foi criado, há 500 anos atrás, o piano também, há 500 anos atrás, imagine que quem criasse esses instrumentos fosse um feiticeiro africano. Um feiticeiro africano lá, cultuando os deuses mais estranhos, tivesse inventado o violão, tivesse inventado o piano. E aí qual que é a conclusão que todo cristão chegaria? Isso é do diabo, porque quem criou foi alguém que adora o diabo. Ou seja, a gente quer dizer que algo... Querido, você consegue ver algo diabólico ali? Isso é um instrumento, não tem caráter nisso. São coisas externas, como Jesus diz. E você vai entregar algo tão belo como um piano e um violão ao diabo? Se você diz que é dele, você está entregando a ele. E se você dá coisas ao diabo, você dá mais poder ou menos poder a ele? Você está dando coisa para ele, o diabo é seu, toma. Você está entregando as coisas que são boas, que são belas, que são úteis, entregando tudo para o diabo. Não, isso aqui não é tudo do diabo. Onde há sabedoria nisso, queridos? O objetivo do cristão é tirar coisas dele, não entregar coisas para ele. É tirar, é tomar dele. Mas o violão eu entendo, né? O violão a gente está acostumado, o piano a gente está acostumado. Mas o tambor? O atabaque? Mas isso é coisa de terreiro. Marcos 7, verso 18, queridos. Vamos ler de novo. Talvez já começou a sumir aí. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Queridos, o que interessa, da onde que foi criado? Não, queridos, aquilo é algo neutro, é algo externo. Use para a glória de Deus. Isso porque no Salmo 150 diz lá, bater tambores para Deus. Isso as pessoas esquecem. Quarto exemplo, ritmos. Como isso é comum, queridos? Na minha adolescência eu ouvi isso demais. Tal ritmo é de Deus, tal ritmo é do diabo. E um dia eu li um pastor comentando sobre isso, eu achei o máximo. Quer dizer que, se você tocar aqui no violão, mi, fá, ré, é de Deus. Opa, mi, fá, ré é de Deus. Agora, sol, dó e lá, aí é do diabo. Irmãos, qual a lógica disso? O que Jesus diz? Nada que venha de fora pode nos tornar impuros. Nada. O que importa aí é o que mexe com o coração. É claro que se a música tiver uma letra, passar uma mensagem que vai contaminar a sua mente, que vai contaminar o seu coração, tem uma mensagem contrária ao que as Escrituras nos ensinam, aquilo pode contaminar o seu coração. Agora, o ritmo, de novo, não tem caráter, não tem mensagem. A menos que você tenha associado, se você associa aquilo a algo ruim, é claro, se você ouvir, você vai sentir algo ruim. Mas se outra pessoa associou aquele ritmo a algo bom, ele vai sentir algo bom. O que importa é o que atinge o nosso coração. Aí alguém pode dizer, não, mas pastor, você não sabe onde aquele ritmo surgiu, quem criou aquele ritmo, como surgiu. Marcos 7, verso 18. Será que vocês também não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? O que interessa, queridos, onde surgiu aquilo? O que interessa de onde aquilo veio? O que importa é se aquilo é algo bom ou algo mal. Aquilo é algo bom ou algo mal? Porque, queridos, ser algo bom ou ser algo mal não depende de uma informação histórica. Quer dizer que uma pessoa sem saber de onde veio, aquilo fez bem e depois que sabe... Não, queridos, não importa de onde veio. Olha só, prestem atenção.
Raciocinem comigo. Imagine só quantas dessas coisas surgiram por pessoas ruins, com intenções ruins ou em lugares horríveis. Comidas, esportes, instituições, nomes, inclusive o seu nome. O nome de 90% de nós aqui surgiu em sociedades pagãs. Tecnologias, tudo, queridos, pode ter surgido em lugares ruins, por pessoas com religiões totalmente diferentes. Então você vai o quê? Parar de comer, parar de praticar esporte, parar de ir em tudo que é instituição, vai cancelar o seu nome. Agora meu nome eu sou o número 2, vamos fazer igual no como é que diz? Lá na Tropa de Elite, no BOP. Cada um vai ter um número. Bruna, número 1, né? A Maria Santiago, número 2, Juliano, número 3, para evitar nomes pagãos. Imagine só, querido, se a faculdade, a universidade, tivesse sido criada em homenagem a Baal, por exemplo, as universidades. A gente ia parar de ir fazer cursos? Se a natação tivesse surgido como uma forma de devoção a Poseidon, a natação surgindo como forma de adoração a Poseidon, a gente ia parar de nadar no mar que Deus criou? Faz sentido isso? Abra comigo em Tito, queridos. Tito, capítulo 1, por favor. Por que eu falo tudo isso, queridos? Porque parece que os cristãos estão mais místicos do que os próprios místicos. Esse verso é maravilhoso, queridos. Tito, capítulo 1, verso 15. Veja só em qual desses grupos você se encaixa. Quero saber o que você se encaixa. Verso 15. Para os puros, todas as coisas, está falando de coisas, né? Não de ações. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. E aí, qual desses dois grupos você se encaixa? Para os puros, todas as coisas são puras. Agora, para os impuros, nada é puro. E continuando, né? Esqueci de continuar o verso aqui. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, olha, nós falamos de vinho, falamos de incenso, falamos de tambor, falamos de ritmos musicais. Para os puros, são puras. Para quem é impuro e descrente, não são puras. Agora, qual dos grupos você se encaixa? Exemplo de número 5, queridos. Vamos para o 5º exemplo, que também muitas vezes perturbam a mente dos cristãos. Vestes, maquiagem, batom. Há 20 anos atrás, isso não era nem questionado. Mulher que usa batom, mulher que usa brinco, mulher que se maqueia, que se veste bem, é vaidade. É vaidade, isso é pecado. E o que Jesus diz? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Nada externo nos torna impuro. O que a Bíblia chama de vaidade, queridos? O ser humano aí chama o brinco, o batom. Agora, o que a Bíblia chama de vaidade? Existe um livro inteiro na Bíblia escrito só sobre vaidade, o livro de Eclesiastes. Cita brinco, cita roupa, não cita isso. Porque o que é vaidade? É uma atitude do coração. É como você se apresenta na vida. Se você corre atrás de coisas fúteis, de coisas superficiais, coisas que não têm valor, em vez de dar atenção para a sua família, né, vai ficar assistindo televisão, vai caçar Pokémon, isso é vaidade, isso é besteira. Isso sim é pecado. A pessoa que pode estar se vestindo sem nenhum adorno, sem nenhuma maquiagem, sem nada de belo, e ainda assim ser uma pessoa vaidosa. Ser arrogante, ser intolerante, ser soberba. Em Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz para os fariseus, olha, vocês fariseus, quando estão jejuando, vocês ficam com um semblante triste, um semblante cansado, com hálito ruim, tudo para se mostrar para os outros que está jejuando. E o que Jesus fala? Não, a hora que você for jejuar, lava o seu rosto. Unja-se com óleo, que era o perfume da época, passa um perfume, põe uma roupa bonita e vá na rua, para que você não mostre para ninguém que você está jejuando. Porque aí sim, o seu pai, que te vê em secreto, vai te recompensar. Então, para esconder a verdadeira vaidade, Jesus fala, olha, passa essa vaidade, entre aspas, unja-se, põe um bela veste, unja-se com óleo. Porque a verdadeira vaidade é você ficar querendo se mostrar para os outros, mostrar que está jejuando, mostrar que é uma pessoa ultra santa. Isso sim Jesus chama de vaidade. Uma frase que uma irmã aqui me disse, eu achei muito interessante, a roupa que eu uso não define a minha santidade. A roupa que eu uso não define a minha santidade. Porque você pode vestir uma roupa toda cafona, e ainda assim está cheio de coisa ruim no coração. Se achando superior aos outros, criticando todo mundo. Mas a minha santidade define a roupa que eu uso. Não é a roupa que define a minha santidade que define a roupa que eu uso. De novo, mas, se essa questão de beleza atinge o coração, se a pessoa pensa nisso o tempo todo, né, está escrava da beleza, corre só atrás disso,
Se ela se sente mal porque nasceu uma espinhazinha, eu não vou sair de casa, não vou para a igreja porque nasceu uma espinha aqui no meu rosto. Aí já se torna algo do pecado. Por quê? Porque atingiu o coração. Se o seu coração está envolvido, aí é problema. Aí se torna uma questão espiritual. Exemplo de número 6. Uma pessoa me convidou para uma festa. Ou me chamou para um happy hour depois do expediente. Eu posso ir? Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? O que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios? Eu tudo posso, tudo posso, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então o que você faz? Uma pessoa te chama para uma festa, você não sabe como é que vai ser. Vá em liberdade, meu irmão. Vá na festa, vá no happy hour, converse com as pessoas, fique ali, seja uma pessoa agradável, dá o seu testemunho de cristão, sendo uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa. Agora, se o lugar deixar de ser conveniente, porque tudo posso, mas nem tudo me convém. Se aquele lugar deixa de me ser conveniente, as pessoas começam discussões, estão bebendo demais, ou eu estou me sentindo, deixou de ser conveniente, aquilo começa a atacar o meu coração, você, com bom senso, pede licença, despede das pessoas, foi muito bom estar com vocês, e vai para casa, meu irmão. Qual o problema que aconteceu aí? Nada. Você tem que cuidar do seu coração. É claro que se você souber que aquele lugar não vai ser um lugar muito bom, e você já de início vê que aquilo vai afetar o seu coração, não vá. Agora, se você vê com pessoas camaradas, pessoas tranquilas, vá, se divirta, depois volta para casa, meu irmão. Mas se tiver pessoas muito imorais, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, se você tiver que se afastar de pessoas imorais, você vai ter que sair do mundo. Não tem como, a gente convive com pessoas de todo tipo, queridos, de todas as religiões, com todo tipo de caráter. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Não sal no saleiro e luz onde já tem luz. Vamos ser sal da terra, com cuidado, claro, mas sendo sábios e sem ser tão oprimidos, sem vida.